módulo científico brasileiro Criosfera 1 é o resultado de 30 anos de pesquisa e aprendizado no contexto do Programa Antártico Brasileiro e é fruto de uma iniciativa única do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. O laboratório é o primeiro módulo de pesquisa do Brasil a operar de forma totalmente autônoma e remota no interior do continente antártico. O Criosfera 1 é um laboratório desenvolvido dentro do Programa Antártico Brasileiro, cujo objetivo era montar um laboratório remoto do Brasil, na Antártica, diferentemente desses 30 anos de presença do Brasil, onde basicamente trabalhou na borda do continente antártico, e desenvolver uma infraestrutura básica para atender às ciências atmosféricas, inicialmente, voltado para o estudo da paleoclimatologia na Antártica, né? E com isso desenvolver pesquisa de monitoração meteorológica e monitoração da química da atmosfera e tentar entender um pouco melhor sobre o significado, do ponto de vista da reconstrução climática, de alguns testemunhos de gelo do setor oeste da Antártica. Entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, foi realizada a Expedição Criosfera, que instalou o módulo mais próximo do Polo Sul geográfico. A missão foi coordenada pelo Dr. Jefferson Cardia Simões. O módulo Criosfera 1 teve sua concepção estrutural desenvolvida pelo Dr. Marcelo Sampaio, com base no estado da arte dos módulos de pesquisa polares atuais. O container polar passou pelo Brasil, vindo para o país a bordo de um navio. O nosso módulo ele foi construído na Suécia, a parte estrutural dele, não é? No norte da Suécia, a cidade de Skellefteå. E ele veio para o Brasil para o transporte marítimo, né? E foi diretamente para o INPE. Passou aqui pelo Rio de Janeiro, pela UERJ, né? E foi para o INPE para ser instalado sistemas de energia nele, né? Energia eólica, 4 geradores de energia eólica, 4 geradores de energia solar também, não é? Porque o local que o módulo está, nós temos sol durante 24 horas, 5 meses por ano. E noite durante 24 horas, 5 meses por ano também. Em 2 meses do ano, nós temos a transição entre dias e noites, não é? Então, nós precisamos ter tanto geradores eólicos quanto geradores solares, para no verão, nós estamos lá fazendo serviço, trabalhos no módulo, né? Então se gasta mais energia que no inverno. Só geradores eólicos são suficientes para o inverno. Toda a instrumentação, a parte de energia que deixaria o módulo autônomo foi instalado no INPE. Assim como a instrumentação de meteorologia, a instrumentação, os equipamentos de amostragem do ar também foram feitos lá, foram montados lá, não é? E os primeiros testes com módulos lá foram feitos também. À medida que os equipamentos eram instalados no Criosfera e eram testados, nós já sabíamos que as condições climáticas que nós tínhamos no momento eram totalmente diferentes das condições climáticas que nós iríamos encontrar. Alguns aerogeradores foram dimensionados para condições climáticas diferentes. E também a estrutura dele não foi pensada para ser colocada sobre um container. E nós sabíamos que as condições de velocidade do vento na região eram muito intensas, então eles teriam que resistir a uma vibração muito grande. Após a instalação do Sistema de Energia e Equipamentos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo, o módulo foi transportado para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois da montagem do Criosfera e do teste de todos os equipamentos, nós fizemos o caminho inverso. Nós tivemos que desmontar todos os equipamentos que foram montados tanto externamente quanto internamente no Criosfera e embalar todos eles e colocar dentro do módulo para que ele fosse transportado para a Federal do Rio Grande, onde ele receberia outros equipamentos para ser transportados para 84 graus. E chegando na Federal, ele foi recebido pela equipe do CPC, que é o Centro Polar e Climático da Federal do Rio Grande,
que é coordenada pelo professor Jefferson Simões, e lá eles acrescentaram outros equipamentos e material que nós íamos utilizar na expedição Criosfera. Do Rio Grande do Sul, o Criosfera seguiu para o Instituto Antártico Chileno, em Punta Arenas. Lá em Punta Arenas, o módulo foi transportado com um avião bastante grande, chamado Ilyushin, um avião russo de uma empresa particular que prestou serviço para a gente de transporte, não é? Até o paralelo 80. Até o paralelo 80, a 4 graus, portanto, do ponto final onde nós iríamos ficar, não é? E ele foi puxado numa caravana de trator por esses outros 4 graus, que representam mais ou menos 450 quilômetros, até o ponto definitivo dele. 2 integrantes da nossa equipe foram junto com esse comboio para acompanhar o transporte do Criosfera até o ponto onde ele ficou instalado. No ponto que eles chegaram até a 84 graus, eles entraram em contato com a gente via rádio, e aí nós nos deslocamos através do uso de um DC-3, saindo do campo da Ali até o encontro do Criosfera. E foi um momento bastante emocionante para toda a equipe, fazer um sobrevoo na área e ver o Criosfera já no ponto onde ele seria instalado e onde a gente montaria o nosso acampamento para ficar lá 30 dias trabalhando. Depois de chegar no ponto de instalação, a 670 quilômetros do Polo Sul geográfico, o módulo foi elevado a 1,5 metro do solo. Vai! Nós temos lá nessa região da Antártica, como todo o continente antártico praticamente, a temperatura nunca se eleva além do 0 graus, então nós não temos derretimento de neve. Toda a neve que cai fica acumulada lá, não é? E a pressão atmosférica vai jogando essa neve para baixo, vai se transformando em gelo. E esse movimento para baixo, o nosso módulo também vai descer junto com ele, né? Foi um desafio para nós instalar esse módulo a 1,5 metro de solo, um módulo com 1,5 toneladas quase, com instrumentação e tudo, deixar ele a 1,5 metro do solo, quer dizer, sem ter maquinário para isso, não tínhamos empilhadeiras, não tínhamos nada, né? Foi tirado do trenó, levantaram tudo mecanicamente, com macacos mecânicos mesmo, né? 4 pessoas fazendo essa manobra, e ali ele foi colocado então em pés definitivos. Após o levantamento do Criosfera, o próximo passo foi a instalação de equipamentos internos e externos no módulo. A montagem, nos primeiros dias lá, foram colocar os painéis solares, depois os geradores de vento, as turbinas eólicas, e os bancos de baterias. Então essa parte externa foi mais complicada devido ao problema do vento, da sensação térmica, que deixava todo o material que era de alumínio bem gelado e dificultando aí o trabalho manual, né? Então essa atividade externa exigiu um pouco de paciência, um pouco de sacrifício, atrelado aí às condições justamente climáticas da Antártica. Mas deu tudo bem, o pessoal com larga experiência, toda a equipe que estava operando lá no local do Criosfera, nós estávamos em 10 pessoas, pessoal de experiência em outras missões de Antártica, então foi tudo tranquilo nesse sentido, ninguém se acidentou e o trabalho desenvolveu de maneira sequencial e sem problema nenhum. Os pesquisadores ficaram no ponto definitivo 20 dias. Para cumprir as atividades, eles acamparam em barracas a 500 metros do Criosfera e contam como foi o dia a dia no acampamento avançado. Para a criação do Criosfera 1, é necessário montar uma pequena infraestrutura em torno do laboratório, porque o laboratório é uma área reservada à pesquisa científica, né? Então, nós levamos algumas barracas onde ficamos acampados, né? Ali fazemos o nosso, digamos, convívio social, digamos assim,
onde nós dormimos, descansamos e preparamos alguns itens da nossa logística diária e utilizamos o Criosfera 1 como um módulo central para desenvolver as pesquisas de coleta. Então, para que isso tudo, para que a gente possa fazer o Criosfera funcionar, é necessário toda uma infraestrutura em torno dele, né? Não só de algumas barracas que são feitas de materiais bastante especiais, que possam suportar as baixas temperaturas e os ventos da Antártica, e a partir dela a gente poder fazer as atividades científicas no módulo. Então é uma infraestrutura complexa, que tem um laboratório de pesquisa, as barracas de apoio, ao lado dela é criada uma pista de pouso para que um avião possa pousar no gelo, levar materiais, trocar pessoal e assim fazermos a dinâmica no acampamento. No primeiro dia, nós estabelecemos um cronograma da cozinha, que é o ponto chave. Quem vai cozinhar aquele dia. Acordou, hein? Pegar o café especial do Marcelo. Desayuno de Marcelo. E ficávamos ao sabor do requinte da alimentação que o companheiro preparou. O dia a dia nós tínhamos um ritmo normal de atividades, aproveitando a claridade que nunca se acabava, né? Então tinha atividade o dia todo e a gente tentou se adequar justamente numa rotina normal que a gente tem aqui no Brasil, em termos de acordar de manhã cedo, que o dia todo é manhã cedo, mas se adequar a essa condição que a gente já tinha aqui. Então, uma pessoa responsável em fazer o derretimento da neve de manhã, para preparar o café para os companheiros que iam despertando e já ter uma água quente, né? Então a dificuldade maior realmente era essa, de 1 hora antes, 1h30, 2 horas antes, você já tinha que começar a fazer o derretimento da neve para produzir a água. E não justifica você levar a água daqui para lá e ela vai chegar toda congelada, você vai ter que derreter. Então a gente aproveitava a própria neve que já tinha lá. Fora isso, normal das pessoas se alimentarem, de conversar. Já tinha uma barraca de cozinha, onde a gente tinha um pouco de convivência social, as pessoas quebrar aquele solidão da Antártica, né? Nós estávamos numa região muito inóspita, não tinha nenhuma montanha perto, o horizonte era só azul e branco, sol o dia todo. Então essa convivência na hora de jantar, de tomar um café, ou mesmo de almoçar, era uma hora de descontração, de colocar o cronograma em dia com as pessoas, as atividades. Então foi bem tranquilo assim, nesse sentido, no dia a dia. A temperatura média lá era de 15 graus negativos no verão, né? Que nós chegamos lá no mês de janeiro, dezembro e janeiro. É verão, como aqui no Hemisfério Sul todo é verão, não é? E o dia a dia, então, era um dia a dia normal, embora nós tivéssemos sol 24 horas por dia, é um dia a dia normal, com os horários, quer dizer, o relógio que mandava na gente, né? Cada grupo tinha o seu trabalho do dia. Nós, do Criosfera, éramos um trabalho, né? Que consistia eu, Alexandre Alencar, Heitor Evangelista e também o professor Eber, né? E os outros grupos, cada um tinha suas tarefas diárias, né? A partir daí, então, nós começávamos o nosso trabalho e sempre tinha alguém responsável pela cozinha, né? Então, uma barraca de cozinha, uma barraca de banheiro, né? Todos os nossos dejetos lá eram guardados para trazer de volta para o continente, nada ficava lá, né? E a cada 4 pessoas, aproximadamente, tinha uma barraca para dormir, uma barraca bastante grande, com espaço para saco de dormir. Então, assim começava o nosso dia. E sempre essa pessoa responsável pelo café da manhã continuava responsável lá, próximo ao do almoço, ela que ia preparar o almoço lá. Normalmente sopa, ou um arroz vai tudo, aquele arroz vai tudo, sempre tinha uma carne lá, que estava tudo congelado, a menos 15 graus, tudo estava congelado. O que nós fazíamos é pegar água, alguns colocavam suco para dar um gosto na água, né? Porque a água praticamente sem gosto nenhum, né? Até esquisito falar isso, mas você derrete o gelo, é como se fosse água de chuva, né? Não tinha pouquíssimos sais minerais, tudo. Eu tinha o hábito de colocar um pouquinho de sal na água, junto com um suco, um gosto qualquer lá. E assim é o nosso dia. Tanto o almoço aí se repetia para o jantar também. Alguns trabalhavam bastante, iam até mais tarde, né? Uma vez que o sol não se punha, né? Com o tempo, no começo nós colocávamos lá uma venda para passar a noite e tal, né? Como essas vendas que se usam em avião, tudo, mas depois você acostuma com isso e os 20 e poucos dias que nós passamos lá foi tranquilo, todo mundo se habituou bem.
as tarefas foram cumpridas. Além da instalação do módulo, a expedição Criosfera realizou outras atividades, como o monitoramento do CO2. No continente antártico, no Criosfera 1 especificamente, monitoramos o CO2, que é um importante gás estufa, né? E isso permite compreender melhor a distribuição global desse gás, que é extremamente importante para a questão do aquecimento global. Então, existem vários parâmetros científicos e questões científicas importantes que ainda carecem de uma maior precisão, né, quanto à sua avaliação científica, e o Criosfera 1, como um laboratório avançado e instalado numa área onde todas essas questões são relevantes, ele vai poder fornecer dados que possam ser utilizados pela comunidade científica global e pelos brasileiros. Durante a expedição, foram realizadas a extração do testemunho de gelo e análise do manto rochoso. Duas principais atividades científicas eram o testemunho de gelo que foi realizado. Nós fizemos uma testemunhagem de gelo de 40 metros de profundidade e de 100 metros de profundidade. Nós conseguimos obter 2 testemunhos de gelo. E a terceira análise científica era a identificação do perfil de gelo sobre o qual nós estávamos acampados. A partir da análise química e física desses testemunhos de gelo nessa localidade, vai permitir a gente entender como foi a história atmosférica naquela região nos últimos 200 anos. E a calibração desse testemunho de gelo vai ser facilitada com os dados que estão sendo coletados agora pelo Criosfera 1. Além dessa atividade relacionada ao testemunho de gelo, uma outra equipe de pesquisa do Observatório Nacional, coordenada pelo Dr. Jandir Travassos, realizou a análise do perfil do manto rochoso abaixo do testemunho de gelo. Isso é realizado para que a gente entenda como se comporta a massa de gelo abaixo da superfície na região onde foi coletado o testemunho de gelo. Saber qual a profundidade, qual a dinâmica dessa massa de gelo e como ela se comporta com relação às suas características físicas. Parte desse testemunho de gelo está na UERJ para o desenvolvimento da pesquisa glaciológica, uma outra parte foi mandado para os Estados Unidos, onde fazemos todos os trabalhos de reconstrução paleoclimática. Esse material ele veio todo por voo até o Rio de Janeiro e depois colocado numa cama fria na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O módulo Criosfera 1 integra uma rede de pesquisa de monitoramento atmosférico. Começa no deserto da Patagônia, passa pela Península Antártica e chega até próximo ao Polo Sul. Então, com isso, vários componentes da química da atmosfera podem ser estudados em detalhes, onde a gente pode entender assim o efeito global dos processos de desertificação, dos processos ligados à poluição humana, da atividade biológica nos oceanos e da dinâmica da massa de gelo na Antártica. Os dados de parâmetros ambientais, como deposição de neve na região e concentração de CO2, os dados meteorológicos e os dados de desempenho de energia do módulo são enviados via satélite diariamente para o Brasil através do sistema Argos de satélites. Depois da missão ser cumprida, era hora de voltar para casa. Como nós estávamos com uma logística diferente do que do ProAntar, que toda a parte de pesquisa do brasileiro que atuava na Antártica era acostumado com a logística do ProAntar, que é o órgão do governo da Marinha, né, do interministerial aí, que dá apoio às pesquisas na Antártica. Nós estávamos com uma logística contratada, uma logística de uma empresa contratada, e isso aí facilitou para a gente bastante essa parte de logística, com a larga experiência que eles têm nessa área de altas latitudes. Isso aí permitiu que nós tivéssemos um apoio bem tranquilo nessa área. Então tudo transcorreu de maneira adequada e não tivemos nenhum contratempo. Então o retorno foi assim de uma maneira bem rápida. Nós saímos do paralelo da latitude 84 num dia, no outro dia nós já estávamos chegando em Ponta Arenas, que é aqui já na região da Patagônia. Quando foi da volta do nosso retorno, o material ficou todo fechado lá e nós voltamos todos nesse mesmo avião que levou o pessoal. Inclusive todo o material,
o que ficou lá, que sobrou, a alimentação, as barracas, parte ficou lá para esse próximo verão que nós vamos agora, mas como o grupo que vai agora é muito menor, boa parte do material voltou no avião também. A expedição Criosfera, no meu ponto de vista, ela foi a principal atividade científica do Programa Antártico nos últimos anos. Não só pelo fato de termos a responsabilidade de instalar um módulo científico que opera remotamente de forma limpa, sem poluir o ambiente na Antártica, mas também pelo ponto de vista de que o Brasil esteve a primeira vez com um grupo grande dentro do continente antártico. Isso é um marco para o Programa Antártico, que completa 30 anos, e nós saímos da região da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é considerada uma região subpolar, e avançamos de uma forma bastante direta para realizar trabalhos dentro do continente. E não só isso, nós abrimos uma boa porta para que outros pesquisadores possam realizar também suas pesquisas no módulo Criosfera 1, como uma plataforma científica remota dentro do continente. Eu trabalho em ambiente de pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já há 30 anos. Né? Então, esse foi um desafio criado aqui pelo grupo Larangue, aqui da UERJ, né? Nos foi proposto poder trabalhar, a princípio um impacto muito grande, uma vez que nós nunca tínhamos. O Brasil está na Antártica, mas o Brasil está no paralelo 62, numa região, na Ilha Rejorge, que trouxe muitos benefícios. Aliás, todo o nosso conhecimento saiu de lá. Não é? E para sair do paralelo 82 e até o 62 e até 84, era um impacto muito grande para a gente, uma coisa muito nova de se conhecer, uma temperatura inóspita, essa parte de ter sol 24 horas por dia, depois ter noite 24 horas por dia, era uma coisa que a gente não caía muito a ficha, era um trabalho realmente de dedicação fazer uma coisa dessa. Foi um desafio muito grande. Então, do ponto de vista profissional, de 30 anos de experiência, foi realmente um desafio que foi quase que como coroar uma carreira de aprendizado, não só meu, mas toda a equipe que trabalhou comigo lá dentro do Instituto. Parte de mecânica, parte de eletrônica, de elétrica, foi uma coisa muito positiva. E para o país foi uma coisa nova, uma coisa que poucos países têm um ponto tão ao sul como o Brasil tem hoje, operando lá uma plataforma capaz de atender não só as pesquisas específicas do grupo agora, do Larangue aqui da UERJ, mas qualquer outro grupo que tenha interesse em trabalhar lá. Foi um trabalho, esse do Criosfera 1, um trabalho bem gratificante para nós do INPE, pessoal que já vem trabalhando com a Antártica há muitos anos, daqui do pessoal da UERJ. É um marco para a pesquisa científica nacional, né, em ter colocado um ponto avançado. Nós tivemos esse ano, infelizmente, a perda da Estação Comandante Ferraz, devido ao incêndio em fevereiro desse ano. E justamente nesse ano nós avançamos além do que vinha sendo feito nesses últimos quase 30 anos de pesquisa na Antártica, que estava sempre concentrado na região ali da Península Antártica, né? E coincidentemente esse ano a gente lançou um ponto mais avançado, praticamente a 500 km do Polo Sul, e é um desafio muito grande, tanto para o pessoal do INPE, pessoal lá da Universidade do Rio Grande do Sul, federal, como aqui a Estadual do Rio de Janeiro. É um desafio muito grandioso, no sentido de que a gente está avançando com o Brasil na pesquisa, um ponto a mais de trabalho científico, né? E numa região que tem muito a ser demonstrado, muitos dados a ser coletados, investigado, pesquisado. Então esse é um grande marco para a pesquisa brasileira. O Criosfera 1 ele é um conceito novo de laboratório, porque ele é um laboratório que pode operar durante um ano sem haver a presença do homem. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas bases na Antártica elas são completamente dependentes da atividade humana lá. E a atividade humana na Antártica está associada a um impacto humano naquele ambiente.
Então, o conceito principal do Criosfera 1 é você gerar dados, criar uma ciência autossustentável, de forma que você possa impactar minimamente e transmitir os dados por satélite. Hoje, a necessidade desse laboratório é apenas durante o verão, onde fazemos uma manutenção rápida, né, e mantemos a sua operacionalidade durante o inverno de forma autônoma. Para isso foi necessário desenvolver todo um know-how tecnológico de um novo conceito de laboratório remoto, onde nós introduzimos parâmetros ligados à energia alternativa, painéis solares, geradores eólicos, sistemas de transmissão de dados por satélite. Então, é uma tecnologia nova, uma abordagem diferente e vai criar, provavelmente, vários produtos em várias áreas do conhecimento nessa área. Atualmente, o Criosfera 1 abriga experimentos voltados para o estudo da atmosfera antártica e suas relações com o manto de gelo. Entretanto, nos próximos anos, a expectativa é que ele se estabeleça como uma plataforma de pesquisa multiusuários, sendo desta forma utilizado para estudos voltados para a biotecnologia, física e química da altoatmosfera, astrofísica de altas energias, entre outros.